Oi, oi, eu sou a jornalista Vanessa Ubner, seja bem-vindo a mais um Pod Pós-UNO, podcast dos cursos de pós-graduação da UNO Chapecó, a Universidade Comunitária da região de Chapecó. Você que nos acompanha desde o primeiro episódio sabe que aqui rola uma conexão com o conhecimento sobre as mais diversas áreas do saber e que são tendência no mercado. Hoje vamos falar sobre Big Data e Data Science, o universo do armazenamento e processamento de dados para orientar a tomada de decisão nas empresas dos mais diversos segmentos. Para este bate-papo, nós convidamos professor doutor Giancarlo Salton, professor proponente do curso de Big Data e Data Science da UNO Chapecó, pós-doutor em redes neurais artificiais pelo DIT, Dublin Instituto de Tecnologia, em parceria com a Adaptcentre da Irlanda, doutor em ciências da computação na área de Machine Learning pelo DIT da Irlanda, graduado em ciência da computação pela UNO Chapecó, sócio da Dimo Soluções em Tecnologia, atua com ciência de dados, é professor da UNO Chapecó e da Tecnológica University Dublin, também possui experiência em engenharia de software e desenvolvimento de sistemas web. Obrigada, professor, mais uma vez por estar conosco aqui no Pod Pós-UNO. Olá, Vanessa. Olá, todo mundo que está assistindo, escutando o Pod Pós. Essa é uma baita oportunidade para todo mundo que quer conhecer um pouquinho mais de Big Data e Data Science. O mercado aqui na nossa região está aquecido, tem vaga, tem muita empresa procurando esses profissionais. Então essa pós ela vem em uma boa hora, tá, para contribuir e trazer essa experiência para todos interessados no assunto. Também conosco, Douglas André Finco, bacharel em Ciência da Computação, especialista em docência na educação superior e mestre em computação aplicada. Atua como professor universitário e Scrum Master numa empresa de computação aplicada à saúde. Aplicou ciência de dados no estudo do mestrado com apoio à tomada de decisão junto à área de engenharia de software. Douglas, obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui conosco hoje para esse bate-papo. Olá, Vanessa, uma satisfação estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão relevante e com um mercado tão vasto, né, com boas perspectivas aí para o futuro nesse contexto. Também nosso convidado, Geomar André Schreiner, professor doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina, possui experiência com banco de dados, NewSQL e NoSQL, atua com integração de dados, otimização de consultas e particionamento de dados e banco de dados em geral. É analista de banco de dados e professor universitário. Geomar, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, pela disponibilidade, por estar participando do Pod Pós-UNO conosco. Obrigado, Vanessa. Olá a todos. Espero poder contribuir com essa rica mesa. E eu vou iniciar aqui a nossa conversa com o professor Jean, perguntando o que um cientista de dados faz para a gente começar a iniciar a entender esse segmento todo. Então, Vanessa, o cientista de dados, ele trabalha com extração de informações a partir de uma base de dados, vai aplicar uma série de algoritmos para então entender padrões que estejam dentro dessa base de dados, e vai usar esses padrões para então orientar as decisões de uma determinada empresa, de um determinado projeto. Então, a área de Big Data, que é que o professor Gilmar depois pode conversar um pouquinho mais, ela é uma área antecessora à ciência de dados, certo? Ela vem para fazer o armazenamento dos dados, e o cientista de dados, então, ele vai lá, ele busca essa informação, e aplica então toda essa metodologia. Então a pós ela vai ser em dois assuntos, né? Vai ter uma complementação da outra, mas, né, em resumo, o cientista de dados é o cara que busca a informação e traz esses padrões para dentro da empresa para tomada de decisões. Né? E o Gilmar, né, ele pode falar um pouquinho mais dessa parte do Big Data, que é a área de especialidade dele, né? Mas no teu dia a dia, então, Gilmar, você concentra nisso, né? Em armazenar, né? Em fazer esse armazenamento dos dados, esse processamento. A questão da ciência é com o professor Jean, por exemplo, com a empresa que ele atua hoje. Essa é a segunda etapa para orientar a decisão, né? Isso, a minha área é concentrada realmente no tratamento de Big Data. Então, hoje, o maior valor que as empresas têm é o valor da informação. O Google, todas as grandes techs, elas dão um valor muito alto para a informação. Então, a minha área é focada em fazer com que seja possível consultar essa informação e extrair um dado válido que possa ser utilizado, por exemplo, pelos algoritmos de Machine Learning para fazer algum insight e tirar uma informação que possa guiar essa empresa a fazer mudanças nas estratégias de governança interna ou mesmo na estratégia de venda com o usuário. Uma coisa
que a gente tem que definir antes de todo o papo aqui é como a gente define o que é Big Data. Que é uma definição muito vaga. Big Data, a gente pode definir o Big Data com os 3 Vs. Esses 3 Vs seriam o volume, que é uma grande quantidade de informação, variedade, que são dados gerados de diferentes fontes, e velocidade, que são dados gerados a todo momento. Através desse grande conjunto de informações, a gente pode ter uma ampla gama de informações que estão pré-colocadas ou pré-definidas dentro do dado, mas que o humano não consegue realmente analisar. Então a gente utiliza algoritmos na área do professor Jean, do professor Douglas, para extrair essa informação desse dado bruto. Porque o armazenamento da informação, do dado em si, do dado bruto, ele é muito barato hoje em dia. A gente paga caro por processamento de dado. Realmente processar esse dado e transformar ele numa informação. Então a gente armazena essa grande quantidade de dado, faz algoritmos para otimizar como o dado vai estar armazenado em si, otimizar a busca, para que outras aplicações, por exemplo, um cientista de dados possa utilizar esse dado para gerar insights aí e conseguir melhorar a governança de uma empresa. Porque muitas vezes as empresas acham que o problema está em vender mais ou em incluir um produto diferente, né, no seu mix, e talvez a solução esteja, né, na informação que ele já tem ali, mas muitas vezes não processa, não analisa, né? Não existe a ciência desses dados, né, professor? É verdade, Vanessa. Geralmente a preocupação da empresa é lucro, certo? É trazer mais lucro, é trazer mais informação, é tomar essa decisão para ganhar mais, certo? Só que a ciência de dados ela vai muito além deste ponto de trazer apenas a parte do lucro, porque como o professor Douglas pode comentar depois, também tem muita aplicação na indústria, na parte de máquina. Certo? Você não precisa necessariamente só pensar, vou trazer um cliente a mais, vou fazer um marketing mais acertado. Você tem, às vezes, máquinas hoje conectadas na internet, né? O professor Douglas pode comentar um pouquinho mais, e você está trazendo informação, gerando informação, armazenando nesse Big Data, que o cientista de dados pode ir lá, trazer essa informação, daqui a pouco pode auxiliar uma manutenção na máquina, dizer quando que a máquina precisa fazer uma parada. Você pode até, às vezes, reduzir até a jornada de trabalho de um colaborador, né? De certa forma, vai trazer um ganho para a empresa? Vai, certo? Mas você vai também melhorar a vida de quem está trabalhando ali, exatamente porque você está aplicando a ciência de dados, né, para extrair essas informações, né, professor Douglas? Perfeito, professor Jean. Realmente, a gente está numa era que a gente está entrando na indústria 4.0, que a gente fala, em que ainda a gente tem muitas máquinas que são lá ainda da segunda revolução industrial. Então essas máquinas, elas não têm ainda uma tecnologia nelas embutida para que o envio de dados ocorra e a gente tenha esses dados em alguma base, para que com base nesses dados a gente consiga atuar ou tomar uma melhor decisão. Então a gente está migrando, né, com outras tecnologias, claro, o uso da IoT, para que esses equipamentos consigam mandar para nossas bases esses dados, e com base nesse filtro, né, quer dizer, os dados eles são muito bons quando a gente consegue encontrar coisas neles, né, ou encontrar padrões. Os dados brutos, eles têm seu valor, mas não tanto quanto depois desse refinamento. Então, com esses dados nos dizendo algo, com certeza a gente consegue prever diagnósticos. Então tem tal máquina, a gente insere lá um sensor ou algum meio para que ela fique enviando dados para nossa base, e depois, com base nesses dados, a gente consiga prever se, por exemplo, a máquina está enviando um ruído, que é um sinal de que essa máquina pode vir a falhar, e a gente fique lá, sei lá, um tempo, 2, 3 horas, com essa máquina inativa. O quanto isso é de prejuízo para uma grande empresa, que a gente sabe que na nossa região tem grandes empresas. Então esse é apenas um exemplo, né, na aplicação na indústria, que é um campo ainda em que as coisas estão muito com pouca maturidade ainda, e a gente tem muito a evoluir na indústria para ir para essa era da indústria 4.0. Até tem várias indústrias que já aplicam, por exemplo, no automobilismo, né, por exemplo, na Fórmula 1, o pessoal faz telemetria dos carros para otimizar o carro pós-corrida. Então eles leem as informações de todos os sensores que estão no carro durante a corrida. No final eles geram mais ou menos 5 tera de dados por carro durante uma corrida,
E aí são aplicados algoritmos para tirar insights sobre esses dados para ver como pode calibrar melhor o pneu, como pode melhorar o motor, qual é a percepção do piloto sobre o carro, como o carro pode estar se comportando em algum determinado trecho do dado, então, da pista no caso. Tem uma grande gama de coisas que a gente já tem o dado armazenado, só que como não tem tantos profissionais preparados para trabalhar com essa extração da informação sobre o dado, muitas áreas ainda estão carentes. Por exemplo, a indústria está começando agora, né, com essa questão da indústria 4.0. Imagina quanta otimização numa máquina, numa empresa pode ser feita só através do dado que a gente já tem com relação à IoT e todas as automações que já temos em cima da máquina. Então a gente pode enriquecer muito ainda essa área. A própria saúde, né, Douglas? Que é uma área que você também acompanha de perto isso, né? Exatamente. Então, a gente tem casos, né, para melhorar essa tomada de decisão no âmbito hospitalar. A gente sabe que o paciente tem muita informação que ele consegue estar transmitindo, a gente consegue extrair muita informação de um paciente para mandar para uma base de dados e, com base nisso, tomar uma melhor decisão sobre o diagnóstico, sobre a transferência de um paciente para uma UTI ou para fazer com que a gente consiga gerir melhor, né, esse espaço como um todo, de modo que a gente consiga entregar maior valor, até mesmo a questão de economia de custos. Então, eu vejo que a área da saúde também é um campo com muito poder, muito potencial. Isso que o Sr. Gilmar fala é o cenário que a gente vive da falta de profissionais para fazer isso. Então, tem muito dado que a gente ainda nem coletou para conseguir analisar, para conseguir melhorar um contexto, né? É um caminho longo, né, professor Giancarlo? Tem muita área para o cientista de dados, o engenheiro de dados ou quem mexe com dados está aplicando conhecimento. Não, é verdade, porque a quantidade de dados que a gente gera hoje, a gente não faz nem ideia de quanta coisa é coletada. Você entra num e-commerce, por exemplo, os maiores, você tem até o movimento do teu mouse, às vezes é capturado e é gerado essa informação e está lá armazenada, né? Antigamente se imaginava em apenas armazenar, né? Como o professor Gilmar comentou antes, o Big Data ele veio porque diminuiu o custo de armazenamento, então as empresas coletavam o que eles podiam, o que tinha, o que aparecia na frente, colocava lá, fazia engenharia, colocava. Agora que está começando a vir o profissional, né, para fazer então essa análise, esse olhar um pouquinho mais aprofundado, o que eu posso tirar daqui, certo? Você tem empresas de e-commerce que eles conseguem predizer se você está com vontade de comprar o produto ou não, eles conseguem fazer alteração do preço ali mesmo, enquanto você está navegando, certo? Tem a Amazon, por exemplo, chega a fazer mais de 10 milhões de alterações de preço por minuto no e-commerce deles, só analisando o teu padrão de movimento do mouse, certo? Você tá ali, né, tá lá, de repente você tá mais nervoso, tá menos nervoso, não, esse cara aqui não vai conseguir comprar nada, não vou vender nada, não, mas o outro aqui que tá mais nervoso, baixa o preço, 10% de desconto e vende. Certo? Mas por quê? Porque teve algum profissional que olhou para aquele caso, olhou para aquela informação e pensou, o que eu posso fazer com isso aqui? E esse é um dos objetivos da pós, né? Trazer essa experiência, trazer, os dois professores aqui também vão atuar na pós, então vamos trazer casos diferentes de sucesso, né? De empresas que fizeram essa aplicação do Data Science em cima do Big Data, né? Então a riqueza de conteúdo que vai chegar aqui é muito grande, né, Vanessa? É muito interessante. A gente falou aqui de indústria, de saúde, falou de esporte também, com automobilismo, trouxemos exemplos, mas são N áreas, né? E a gente falava também, né, professor, anteriormente, que empresas que demandam por esse profissional são de todos os segmentos, né? Basicamente de todos os segmentos, não existe uma empresa que não armazene dados, certo? E se você tem dados armazenados, com certeza um cientista de dados vai conseguir auxiliar, às vezes numa escala maior, numa escala menor, dependendo, é claro, do tipo de informação que é armazenado, por isso muito passa pelo Big Data, pela engenharia de dados, né? E também pela engenharia de software, a área do professor Douglas, porque sem essas três áreas juntas, tu não consegue pensar no dado, você não consegue armazenar o dado, você não consegue processar ele depois. Então você tem aqui na nossa região, você tem frigoríficos, você tem agricultura, você tem empresas de TI, empresas de finanças, contabilidade, direito, todo mundo vai em algum momento olhar para os dados e colocar eles para ser utilizado. E tem que lembrar que o Big Data ele não é só eletrônico, né? Ele também, aquele formulário antigo que você tem, de repente você pode digitalizar ele, extrair para uma base de dados e daí depois começar a utilizar. Então não existe uma empresa específica,
que vai se beneficiar? É basicamente todo mundo, né, professor Gilmar? Isso recentemente eu até trabalhei com uma empresa aqui da região que eu fui para a empresa para otimização de consulta, que era um problema que eles tinham. E aí, numa das conversas no decorrer assim, do andamento dos trabalhos, o pessoal começou a levantar a hipótese de, por exemplo, remover dados da base para deixar ela mais leve, digamos assim. E aí eu fiz uma briga muito grande lá dentro, porque eles tinham informações do celular dos usuários, como posição, acelerômetro, batimento cardíaco, um monte de informação que naquele momento a empresa ainda não utilizava. Mas é um conjunto muito rico de informação para extrair perfis de usuário, para extrair perfil de uso, de movimentação do usuário. Por exemplo, através de dados como esses, a gente poderia inferir quais lugares um perfil de usuário, uma faixa de idade de uma pessoa tem tendência maior aí, e jogar propagandas para aquele público-alvo diretamente no caminho que ele vai passar. Então, aqui a maturidade quanto ao uso dos dados para machine learning, para um cientista de dados, é muito fraco ainda. O pessoal não tem a noção do poder que o dado tem. Classicamente, na área, a gente tem um exemplo assim que é mais uma lenda urbana do que qualquer outra coisa, que é a compra de fraldas por parte do Walmart, dizem que o Walmart ele reposicionou a cerveja e a fralda dentro do mercado com base nas compras da madrugada. Porque muitos pais recentes iam comprar fraldas e ao mesmo tempo compravam uma cervejinha para levar para casa. E o que o mercado fez foi colocar a fralda em um lado do mercado e a cerveja do outro. Para o cara ter que andar por todos os corredores e chegar lá. E daí comprar um salgadinho, comprar outra coisa para complementar. Então, esse é um nível de maturidade que é utópico, que a gente não tem ainda aqui. Mas a partir do momento que a gente formar pessoas pela pós, que a gente tiver profissionais realmente capacitados para trabalhar com isso, esse tipo de discussão de remover informação rica da base não vai mais acontecer, porque aí a gente tem como mostrar para a empresa qual é o ganho com aquele dado em si. E existe muita rotatividade de profissional também nas empresas, né? Esses profissionais vão indo e os dados vão ficando. Então precisa existir, né, o profissional que vai processar isso, que vai transformar isso em uma informação rica para tomada de decisão, né? Claro, isso até depois o professor Douglas pode comentar um pouquinho mais sobre a parte de engenharia de software, né? Mas isso que o Gilmar também estava falando, né, de essa remoção de informação, certo? Muitas vezes a gente não tem noção do que essa informação pode trazer para nós, né? Às vezes a gente não consegue enxergar um pouquinho além, exatamente porque tu não tem essa experiência, né? O profissional que está focado apenas no desenvolvimento, apenas no banco de dados, tem que pegar a informação, armazenar aqui, tenho que tirar do que o meu usuário fez aqui para colocar lá, não tem essa visão, né? Então a engenharia de software também, que é uma área que agora está começando. O Sr. Douglas foi um dos pioneiros aqui nessa aplicação para dentro do desenvolvimento de sistemas utilizando ciência de dados também, né? A pessoa tem que já entrar na área já pensando exatamente em o que eu vou fazer com os meus dados, como é que eu vou organizar eles, né? E como é que eu vou manter isso aqui de uma forma documentada, certo? Aonde está o dado para que você chegue lá depois e o cientista de dados faça então essa extração, essa carga e comece a tomar as decisões, né, Douglas? Eu acho que para todas as empresas fica a mensagem de que já se foi o tempo em que tu toma decisões baseadas em achismo ou no empirismo, naquilo que no que eu conheço, no que eu sei, no que eu lembro. Porque nós somos humanos, as nossas capacidades humanas, elas são afetadas por características ambientais, psicológicas. Então, você tomar decisão apenas com aquilo que você lembra ou aquilo que você acha, isso é muito retrógrado. Então, a gente vê que em todas as áreas a gente tem dados e a gente consegue aplicar, né, a ciência de dados em todos os campos possíveis, certo? Então, a gente deixar esse empirismo um pouco de lado e começar... a gente tomou essa decisão baseada em dados, com o apoio dos dados. Acho que o professor Giancarlo gosta muito disso, que é dizer que a gente não vai deixar lá tomar decisão por conta, né, da ciência de dados, mas ela vai te trazer e vai te mostrar, olha, indo por esse caminho pode ter tal tomar decisão mais assertiva,
né, professor? Acho que é mais ou menos, né, nesse contexto. Né? Não, é perfeito o que você falou, Douglas, porque uma coisa que todo mundo pensa é, eu vou treinar esse algoritmo, vou ter um modelo que vai me ajudar a tomar a decisão e é ele que vai tomar a decisão. Não, você não faz isso, certo? Isso é um conceito errado. Você tem que ter um humano que vai dizer, opa, beleza, olha só, essa informação que o algoritmo me trouxe é o que eu vou utilizar para tomar a decisão, certo? Você não vai deixar simplesmente o algoritmo tomar a última decisão. Tem que ter alguém ali que vai estar no loop. Então, esse profissional tem que estar ali junto. Porque ele tem que saber explicar o que está acontecendo para o gestor, para o diretor, para aquela pessoa que está ali na linha de frente que vai tomar a decisão. E eu até ia citar antes o caso que aconteceu lá em Dublin, quando eu estava fazendo doutorado. Eu orientei uma aluna que ela fez, então, ela criou um modelo para dizer onde é que seriam colocados aqueles estandes para aluguel de bicicleta, como nós temos aqui em frente. E o que aconteceu? Ela fez uma divisão dentro da cidade, né, a partir dos dados do censo, certo? Conforme os distritos de votação. E a partir disso ela começou a dizer, não, esse distrito tem que ter mais um stand de bicicleta, esse aqui tem que ter outro stand de bicicleta, tarará. E no dia da apresentação do mestrado dela, né, entrou um senhor, né, de terno, assistiu toda a apresentação, ninguém sabia quem ele era. Dali a pouco, ele levantou no final da apresentação e disse, olha, parabéns, você acertou 9 dos 10 lugares novos que nós íamos colocar a bicicleta, certo? E nós estávamos fazendo isso no achismo, certo? Então, o cara da empresa soube do trabalho dela, foi lá, assistiu a apresentação, ela saiu de lá com o emprego. Certo? Então, para te ver como às vezes, mesmo a gente pensar, não, lá na Europa, nos Estados Unidos, né, as empresas estão mais avançadas, nem sempre. Então, a oportunidade de você chegar, ser um cientista de dados, ela não te prende só a nossa região aqui porque tem demanda. Ela te libera para trabalhar em qualquer lugar, não importa. Cientista de dados hoje, e outro ponto também que eu queria falar é que você não precisa ser da área de tecnologia. Certo? Você não precisa ser da área de tecnologia para trabalhar com ciência de dados. Hoje, os maiores cientistas de dados nas suas áreas geralmente vêm daquela área. Então, você vai ter gente da biomedicina, você vai ter gente do direito, vai ter gente das finanças. São pessoas que entraram para a ciência de dados, aprenderam os métodos da ciência de dados, aprenderam um pouquinho de programação. Né? Muita gente acha que vai ter programação, vai ter que desenvolver sistema. Não é isso. Então, o que acontece? Essas pessoas acabam entrando para a área e se dão muito bem, porque o que você tem que saber é analisar os dados, ter insights, conhecer, é claro, um pouquinho da tecnologia, tá? Mas você não precisa ser da área de computação. Então, esse curso ele não é apenas para a área de TI. Tem que saber a importância disso, Exato. né? Ela é para diretores, para gerentes, para quem quiser realmente pensar, não, eu quero tomar uma decisão baseada em dados. Então, como é que eu faço isso? Até porque a gente já falou, acho que nós três já citamos a palavra insight mais de uma vez, mas acho que a gente tem que definir ela melhor, Jean. Acho que é mais do teu campo, define aí um insight. Então, o insight neste caso, ele seria o quê? Você encontrar esse padrão e você aprender onde é que você pode aplicar esse padrão para tomar a decisão, certo? Voltando ao assunto dessa aluna ali de mestrado, né? Vou usar o exemplo dela de novo para ilustrar o insight. O que aconteceu? Durante a avaliação das informações que ela coletou do censo, ela percebeu o quê? Que os locais onde mais tinha aluguel de bicicleta era onde tinha pessoas mais jovens, pessoas que não tinham crianças, porque como é que você vai levar a criança junto na bicicleta para ir trabalhar? Certo? E era onde tinham mais empresas com pessoas de TI, que já tem essa onda mais verde, né? Você tem essa ideia de proteger o meio ambiente. Certo? Então, esse foi um insight riquíssimo para o pessoal da empresa, porque o que eles fizeram? Aonde agora eles viram que tinha concentração de pessoas jovens, de empresas de TI e pessoas com um pouco menos tipo, dessa preocupação de levar uma criança para a escola, eles botaram os estandes. Então, esse insight, esse conhecimento que eles trouxeram, certo? Que ela trouxe, no caso, para o pessoal da empresa, foi riquíssimo, né? Então, esse insight é o que a gente quer buscar aqui dentro da ciência de dados, né? Nem sempre a tomada de decisão é o algoritmo que vai fazer, certo? Às vezes, só de você aprender o que o algoritmo olhou, que variáveis, que pontos, que dados ele trouxe para dentro dele, né? Que ele achou interessante, é o que você vai utilizar depois para tomar a decisão. E indo em encontro a isso que o professor Giancarlo falou, a gente percebeu, né, um caso bem específico, bem pontual. Mas vocês imaginem o quanto que a gente pode usar desses dados para tomar decisão em âmbito de governança do país, de nós aplicar de forma mais correta os nossos recursos, tomar decisão sem pensar num favorecimento por algum motivo, né?
quer dizer, olha, a gente vai investir o dinheiro lá porque a gente teve coleta de dados e percebeu que de fato a gente precisa fazer esse investimento nessa área ou em outra área. Então é tudo ter um porquê. E aquilo que o professor Gilmar falou da questão do mercado, né? Então a disposição dos produtos no mercado. Hoje a gente já vai para o mercado, tem um porquê dessa organização. E tu começa a pensar, olhar por isso, né? Quer dizer, não é só jogar lá os produtos e eles estão ali de uma ordem aleatória. Então tem todo um porquê por detrás devido a esses dados que a gente está coletando, né? Nessa era do Big Data, que está nesse momento e vai continuar crescendo, porque a quantidade de dados que a gente está coletando e vai coletar ainda é muito grande. Então fica aqui um convite, né, para a participação na pós, porque tu vai ter não só um mercado regional ou nacional, é um mercado mundial que as empresas do exterior estão contratando o pessoal para trabalhar home office ou até mesmo para ir para lá para trabalhar com vagas tecnologia. Super interessantes, com salários em dólar, inclusive, ou em euros, né, professor? Exatamente. Então é um mercado super aquecido, que a gente tem a certeza de que vai estar super aquecido por um bom tempo ainda, porque tem muitos dados para serem analisados e para tomadas de decisões mais assertivas. O crescimento dessa área é exponencial, né? Não importa o que aconteça daqui para frente, cada vez mais a necessidade por uma tomada de decisão mais acertada é maior, porque a gente quer gastar cada vez menos para criar um produto. Então, analisar todo um histórico, que não seja uma análise empírica, analisar a riqueza de toda a informação, de todo o dado que eu tenho para transformar ele numa informação, para aquele especialista da área conseguir pautar uma decisão de mercado, enfim, alguma decisão específica, não vai parar. Isso cada vez vai ser mais necessário, porque cada vez a empresa quer cortar mais o custo na base e não tomar decisões erradas. Então, quanto mais profissionais a gente tiver, mais a questão de você ter uma cultura de dados, uma cultura de análise da informação, uma cultura de ciência de dados vai ser cada vez maior. Então, o cara que está pensando, eu não sei se eu vou fazer, porque eu acho que isso aí é modinha, Big Data vai passar Machine Learning, não vai passar. Cada vez mais a gente vai precisar mais e mais disso para usar o dinheiro que a gente tem de uma maneira mais assertiva, da gente não ter perdas ao longo do caminho. E isso que a gente nem falou de indústria 4.0, nós estamos falando só de coleta, de armazenamento e software até agora, né? Então, quando você começar a pensar, por exemplo, em agricultura, o pessoal vai lá, coloca um sensor na raiz da planta, certo? Você tem casos nos Estados Unidos que tiveram produtividade de milho no hectare que chegou a mais de 600 sacas. Aqui no Brasil, quando você passa de 200, é uma festa. Né? Então, você chega a 600 sacas de milho num hectare, cara, e só analisando o quê? Dado da raiz da planta, para fazer irrigação, para colocar adubo, para colocar fertilizante, para colocar o que quer que seja ali, né? Só lendo o tempo todo, certo? Então, quando a gente chegar nesse ponto, aí sim, a gente só falou de software até agora. Então, imagina quando chegar no ponto que você botar a indústria 4.0 para funcionar, né? Exatamente, né? Setor do agronegócio até... A gente até tem uma questão por exemplo, a irrigação, que você comentou, né, professor? Até pode ser de forma automática, né? A gente já tem, quer dizer, a análise de dados, ela auxilia na tomada de decisões e muitas vezes você tendo lá, tu sabe que a tua umidade lá no solo, né, está muito baixa. Quer dizer, esse é o momento da gente iniciar a irrigação. Você já pode também dar esse poder para atuadores, de modo que ele, de forma inteligente, perceba e consiga, então, ter esse melhor desempenho. Tu não vai deixar lá a tua planta sofrer um estresse. Tu já vai agir e de modo que você consiga, então, assim, entregar toda essa produtividade, maximizar aí a tua produção, automaticamente teus lucros, diminuir perdas, né? Tu não vai estar irrigando daqui a pouco sem haver necessidade. Já tem uma umidade suficiente no solo, então tu não precisa irrigar naquele momento. Quer dizer, tu está economizando água, tu está economizando energia. Então, quer dizer, essa... melhoria na utilização dos recursos. Isso os dados eles conseguem fazer pra gente. Né? Imagina, a gente pode extrapolar, assim, claro, vivendo num mundo mais utópico, mas a gente pode... Hoje a gente já tem acesso à análise de imagem, a gente pode ter drones sobrevoando uma área plantada que vai analisar especificamente lugares, manchas em uma lavoura que vai colocar mais adubo lá, ou mesmo vai ser direcionado um agrotóxico para ser uma aplicação pontual que também já vai diminuir o gasto com agrotóxico, o gasto com insumo do produtor. Então, a gente vive
num tempo que essa cultura está começando. Que a gente tem o aparato para fazer os cálculos, para ter insights, a gente está começando a ter o hardware para poder monitorar constantemente essa informação e conseguir tomar decisão. A gente vai automatizar cada vez mais esse processo para focar realmente na produtividade, no ganho pessoal da pessoa, do produtor e dos seus funcionários mesmo. Daí nisso vem também a ordenha robô, vem o robô para alimentação na suinocultura e uma série de outros aí automatizados que estão facilitando a vida do agricultor, né? Exato, como vocês comentaram, né? Isso, a partir de agora, quando começar a colocar essa parte de hardware, que abre outro campo, né? Nós também não falamos ainda de hardware, né? Nós falamos de sensor, mas não falamos do hardware especializado, né? Então, esta área de ciência de dados e Big Data, ela abre praticamente todas as áreas de tecnologia, e ela não só abre as áreas de tecnologia, mas ela pode ser aplicada em qualquer outra área do conhecimento, qualquer outra atividade humana, certo? Porque se você agora pensar no hardware, certo? O hardware hoje cada vez vem mais específico para uma determinada atividade, ele já vem exatamente otimizado para aquele tipo de atividade, então você reduz consumo de energia, reduz impacto no meio ambiente, você reduz diversos outros pontos, custo, por exemplo, e você só traz ganhos, você só traz melhorias para aquela atividade. Certo? Então você pensa na lavoura, você pensa no robô de ordenha, você pensa dentro de um hospital. Certo? Até o desenvolvimento de hardware, certo? Ele é afetado pela ciência de dados, de certa forma, né? Sim, no desenvolvimento de dados tem várias pesquisas aí, há anos atrás, toda vez que você construía um novo protótipo de hardware, você tinha que testar várias vezes, você tinha um custo para criar o protótipo, fisicamente usar para ver que ele falhou. Hoje não, a gente tem uma análise de informação em cima, simulações que podem prover uma maior assertividade para criar aquele hardware em específico, e não só hardware em si, né, mas tantos outros produtos que a gente tem no nosso mercado. Então, até trazendo agora também um outro caso para a mesa, nessa parte de desenvolvimento do hardware, fazer teste. Tá? Tem empresas que eles têm às vezes hardware médico que precisa para fazer um determinado exame. Esses hardwares eles têm que ser muito bem testados, porque se você tem um diagnóstico incorreto, você está afetando a saúde de alguém. Certo? Então existem empresas que eles coletam essas informações de teste, eles já têm modelos preditivos que dizem que vão, olha, este hardware aqui em especial, este lote vai falhar no terceiro teste. Então você faz o quê? Você para a testagem antes, você devolve ele para a linha de produção para ser feito um acerto, uma correção, uma regulagem, alguma coisa assim, e só então você passa pro teste seguinte, né, quando ele já está acertado. Isso traz o quê? Uma redução no tempo de teste, você traz uma redução no custo, porque você vai perder às vezes 1-2 horas no hardware que você já sabe que vai falhar, você passa um que não vai, você sabe que não vai e toca esse teste para frente, certo? Então não existe aonde você não pode aplicar, né? Exato, então falando um pouquinho do que eu apliquei no mestrado e que o pessoal que vai fazer a pós, né, essas pessoas que vão buscar essa especialização, elas vão ter a capacidade de passar por todo esse modelo que a gente usa para trabalhar e para que esses dados cheguem para ser algo utilizável, né? Então temos que entender também que nem tudo são flores, esses dados brutos, a gente precisa primeiro entender o contexto que a gente está inserido, então olhar para esses dados que estão armazenados, perceber quais dados realmente podem ser utilizados ou tem variáveis muitas vezes que podem ser descartadas para aquela análise, preparar esses dados, tem muitas vezes que os dados não são tão bons, a gente precisa então aplicar tratamento nesses dados, correções, tem parte dos dados que a gente acaba tirando, excluindo, né, faixas de valores que não representam uma realidade. Depois sim a gente então aplicar os algoritmos de aprendizado de máquina que tem, e aí a gente vê os resultados disso. Então a gente analisa se esse modelo foi assertivo, muitas vezes a gente usa um algoritmo, ele não é tão bom, mas aí a gente pega um outro e testa com outro e faz uma análise com vários algoritmos. E até o engraçado do meu mestrado é que eu falava com o professor Giancarlo, né, ele me assessorou aí numa parte que envolvia a ciência de dados, é que eu dizia, Jean, eu tô com o meu dataset, né, o que é dataset? É uma base de dados, e esses dados eu tô espremendo eles para ver se eles me dizem algo, e eles não me dizem algo que faça sentido. E aí a gente tenta uma estratégia e aplica uma outra estratégia e reduz, e procura criar esses padrões, que é o que, né, os modelos nos dizem, é você encontrar padrões nesses dados.
E depois de um longo caminho a gente chegou ao ponto desses dados serem utilizados. Então a gente conseguiu aplicar aí na indústria da engenharia de software para a melhoria de processo, lá de estimativa de quanto tempo ou quanto esforço demora ou leva para tu realizar uma tarefa de software. Isso impacta lá no teu cliente. Se tu falar que tu vai levar 5 horas e tu levar 10, poxa, o que está acontecendo? Então a gente procurou ser mais assertivo, dar meios para que os desenvolvedores, que são quem estimam esse esforço para realizar uma tarefa, olhassem já para tarefas que foram realizadas anteriormente, para ter isso como um norte. Quer dizer, se na outra vez que eu fiz tal tarefa eu levei 7 horas, por que eu estou estimando 10 horas? Então, quer dizer, os dados estão me dizendo que eu estou pensando errado em alguma questão aí. Então, tudo isso vem a trazer benefícios, né, para todos os segmentos. Né? Todos os segmentos estão envolvidos. É isso que o professor Douglas comentou, né, da parte de dados, da limpeza, dessa transformação de dados, ela é muito importante, tá? Porque isso é uma das coisas que a gente aprende logo no início da carreira de cientista de dados, que é o quê? Não importa o que você faça, tu tem sempre uma amostra de dados. Tu pode coletar 1 bilhão de dados de pessoas, certo? De 1 bilhão de pessoas, certo? No mundo tem 7 bilhões de pessoas, então você está perdendo 6 bilhões. Então você só pode extrair informação para aquela população que você tem ali, certo? Então isso traz o que para nós? Por que a ciência de dados é tão difícil? Cada caso é um caso. Se eu pegar, por exemplo, um banco X, trouxer todas as informações dos correntistas deles, certo? E aplicar um algoritmo que vai trazer uma série de insights, eu só posso usar esses insights para aqueles correntistas do banco X. Se eu aplicar o mesmo algoritmo para um banco Y, ou o mesmo tratamento de dados, pode ser que não aconteça a mesma coisa. É outro perfil de consumo, inclusive podem ser exatamente os mesmos clientes. Certo? O que você vai ter de diferente é o que? Num você vai receber o salário, no outro você usa o cartão de crédito, no outro você vai comprar num lugar X, no outro você compra Y. Você nunca faz exatamente a mesma coisa nas tuas 2 contas correntes, por exemplo. Você não compra do Mercado Livre numa e daí compra o mesmo produto na outra. Isso não acontece. Certo? Então, a partir dali você já começa a ter essa definição, que não importa. Você não vai conseguir, eu vou pegar o que eu fiz para esse cara e aplicar para o outro. Não importa, você tem que sempre começar do zero. Certo? E essa cultura aqui na nossa região, às vezes, exatamente por ser uma área nova, está começando. Porque você vai falar, de repente, com uma empresa, mas você já fez esse negócio aqui lá pro outro, por que tu tem que começar tudo de novo? Não é só pegar o teu software e aplicar aqui? Não é. Então, isso também é uma coisa interessante, porque após, especialmente as disciplinas que vão ser como curso de extensão também, né? Vão ser 2 disciplinas como curso de extensão, elas foram escolhidas exatamente para trazer pessoas de fora da área, para que elas entendam como é que funciona a gerência desse projeto. Isso que eu ia te perguntar, professor, o que vai rolar? Isso que a gente falou aqui, um pouco de tudo isso vai rolar nos componentes curriculares da especialização, né? Exatamente. Então, os primeiros componentes curriculares, eles são um pouco mais alto nível, porque eles vão ser exatamente para um nível mais gerencial. Como é que você começa um projeto de ciência de dados, como é que você começa a olhar para aquela tua base de dados de Big Data e começa a olhar com um objetivo de trazer esses insights para dentro da empresa, certo? Então, você vai começar com um ponto mais gerencial, claro, mas sempre com mão na massa, né? Todos os componentes eles vão ser bastante práticos, vai ser metade prática, metade um pouco mais teórico, porque a LGPD, que já foi um dos assuntos que nós conversamos nos podcasts anteriores, ela te obriga a saber o que o aprendizado de máquina, o que aqueles insights estão fazendo, certo? Você tem que saber exatamente o que é o algoritmo e por que ele está te dando este resultado. Então, o cientista de dados não adianta fugir, ele vai ter que aprender um pouquinhozinho da teoria, vai ter que conhecer, tá? Mas, então, começa com essa fase mais gerencial, mais alto nível, e depois passa, então, para a parte realmente algoritmo. Daí, ali é aplicar projeto, cada disciplina vai ter um mini projeto. Essa é a ideia dos componentes. Então, a cada componente você vai sair com um conhecimento e pelo menos um mini projeto feito. Se você vai sair no dia seguinte já aplicando na empresa, ótimo, ou no teu trabalho. Senão você tem ali, né, mais um arsenal na tua caixa de ferramenta para no futuro fazer essa aplicação. Curso presencial, né? Curso presencial, exatamente. Os professores estão vindo de fora, o professor Gilmar e o professor Douglas também são nossos convidados dessa pós, né? Vão estar trazendo um pouquinho desse conhecimento deles ali para dentro do curso, e sempre presencial. A gente está trazendo professores de fora, professores
da área de ciência de dados que tem experiência no mercado. Então eles vão trazer esse conhecimento, eles vão saber então auxiliar e apontar caminhos diferentes para dentro para a pessoa que está iniciando exatamente na área de ciência de dados. Formando profissionais aí para atuar em qualquer lugar do mundo, inclusive, né, no exterior, é exigida a especialização. Me corrijam se eu estiver enganada, mas a maioria das empresas no exterior exige a especialização, né? Exatamente, não só no exterior, mesmo aqui no Brasil, certo? Mesmo aqui na nossa região, tá? A nossa região, na verdade, como ela está engatinhando, então você pode encontrar algum profissional que veio de fora, que de repente está terminando a especialização, certo? Que não está ainda formado, tá? Mas isso na verdade é uma coisa boa, porque quem entrar na pós já está começando a abrir caminho, né? Já está começando de repente a se candidatar como um profissional, porque a demanda aqui na nossa região é muito grande. Certo? Toda semana o pessoal chega lá na empresa, lá na Dimo, perguntando, preciso de serviço de ciência de dados, mas não adianta, é um projeto que quando você começa, ou você vai até o fim, ou você de repente perde o feeling, você perde o insight que de repente os dados estão te mostrando, é um foco total. Então, a oportunidade para quem vai fazer a pós é muito grande. Fica o convite aí para quem está interessado, não precisa ser formado em computação ou TI, né, professor Jean? Fica aí o convite para estar fazendo a matrícula, que já estão abertas, né? Isso, eu acho que é importante as pessoas tentar garantir a vaga o quanto antes, né? Quando abrir as inscrições, então já começar a fazer, porque de fato a gente vai trabalhar com todas as partes, todas as etapas que são necessárias. A gente vai começar com a minha parte mais de sanitização de informação. Então quem é de outra área não entende muito, não precisa se assustar com os conceitos que estão ali, porque a gente vai trabalhar pensando nessa questão de todo mundo poder participar de fato. Então é uma pós bem rica, eu acho que a gente vai formar bons profissionais para o nosso mercado e para o mercado externo. Sr. Douglas, falamos assim de uma forma geral do mundo que você vive hoje, da tua rotina aí? Com certeza, e eu acredito que para quem for fazer a pós, não está gastando dinheiro, está investindo dinheiro, né? Então vai ter um leque muito grande aberto, né, logo após essa conclusão da pós. Vai conseguir aplicar em qualquer área, né? Então, for chamado para XYZ, vai conseguir aplicar. E eu acho que as empresas cada vez mais estão percebendo que se elas não olharem para os dados, elas vão estar fora do mercado, né? Elas vão ficando para trás. Então, é um super convite aí para ter uma ótima oportunidade de ingressar nessa carreira super promissora aí, com belos salários, inclusive, né? Vem em boa hora a especialização, né, professor Jean? Vou deixar você fazer a conclusão. Então, só deixar o convite para todos que estão interessados nessa pós de Big Data e Data Science, né? Como nós já comentamos, nós temos um mercado bastante aquecido aqui na nossa região. As empresas estão demandando cada vez mais profissionais dessa área, né? Tem muita coisa a ser explorada, tem muita área a ser explorada e nós não estamos limitados apenas a um tipo de empresa, certo? Então, quem concluir essa pós, quem chegar até o fim e conseguir entender exatamente como é o processo, como é que funciona, você não precisa necessariamente saber tudo de algoritmos, certo? Você não precisa saber ser um programador, por exemplo, para concluir essa pós. Mas se você souber o processo, souber tratar os dados, que é o objetivo final, né, da pós, você com certeza tá se colocando à frente de muitos outros profissionais que ainda vão estar iniciando, certo, dentro da ciência de dados. Então fica o convite, né, para todos e, né, que façam um bom proveito desse investimento dentro desta pós. Professor Jean, professor Douglas, professor Gilmar, muito obrigada pela participação de vocês, pela disponibilidade de estar aqui, né, agregando conteúdo no Pod Pós-Uno, nesse episódio que nós falamos, né, do segmento do Big Data e Data Science, mas também da nossa pós-graduação com matrículas já abertas. Então, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Nós que agradecemos, Vanessa. Obrigado pelo convite, é um podcast interessante. Muito obrigado e até lá. E assim nós encerramos mais um Pod Pós-Uno. A você que nos acompanhou pelo Spotify, pelo YouTube, muito obrigada pela presença. Se não se inscreveu ainda no Pod Pós-Uno, faça isso. Se gostou do nosso conteúdo, a gente espera muito que sim.
compartilhe com seus amigos para que chegue a mais pessoas, se inscreve lá para não perder os próximos episódios, lembrando que tem muita informação sobre os novos cursos de pós-graduação da UNO, com matrículas abertas no site uno.edu.br/pós e também nas nossas redes sociais. Busca lá, Pós-UNO Chapecó. Muito obrigada mais uma vez por estar conosco e até o próximo episódio. Tchau, tchau!